Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. E hoje nós estamos num lugar agradabilíssimo, num parque com muita natureza, tendo os céus como testemunha e esse cenário maravilhoso que nos servirá de palco para reflexão. O Devocional para Casais é um conteúdo que nós publicamos todas as segundas-feiras, que tem apenas um objetivo: edificar o seu casamento, abençoar a sua família. Então eu quero fazer a você um convite. Curta, compartilhe e faça essa mensagem chegar a outros lares. Quem sabe essa palavra pode salvar um casamento. Hoje o tema que nós iremos tratar é um tema muito importante: o casamento e a brincadeira. Você deve se recordar que no início da sua relação conjugal, a relação sempre foi floreada por momentos de muita descontração e brincadeira. E é curioso como, à medida que o tempo passa, alguns casais vão perdendo a capacidade de juntos brincarem, se divertirem, se alegrarem. E é muito importante para a saúde do relacionamento conjugal resgatar essa dimensão lúdica, de brincadeira, de descontração dentro do relacionamento conjugal. E o texto que nós iremos tratar hoje, um casal na Bíblia acabou sendo flagrado num momento de descontração como esse. O texto que eu quero compartilhar com vocês é Gênesis 26, verso 8 e 9. O texto sagrado diz assim: Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Para nós entendermos melhor o que está acontecendo, Isaque está vivendo com a sua esposa Rebeca o mesmo drama que o seu pai Abraão viveu com sua mãe Sara. Ele vai para uma terra distante e ele tem receio de que a beleza da sua esposa coloque a sua vida em risco. Então ele pede à sua esposa para que o trate como um irmão. E então ele chega naquela região e passa alguns dias, todos acreditando que eles eram irmãos. Até que um homem flagra Isaque brincando com Rebeca. E ele percebeu que aquela brincadeira era uma brincadeira que estava para além de dois irmãos. Era uma brincadeira muito íntima. Então esse texto aqui, ele mostra exatamente esse momento onde os dois estavam ali no momento de intimidade, se divertindo, brincando, e eles são flagrados naquele momento de descontração. Esse texto aqui nos traz alguns ensinamentos importantes, e são esses ensinamentos que eu quero compartilhar com você, para que você e o seu cônjuge tenham por objetivo colocar em prática esses princípios que eu consigo extrair desse texto. O primeiro ensinamento é que nós precisamos cultivar um amor que não envelhece. Vejam vocês que a atitude de Isaque e de Rebeca é uma atitude quase juvenil. O relacionamento está amadurecendo, se desenvolvendo, os anos estão passando, mas eles permanecem com aquele mesmo calor, com aquela mesma intensidade. Ambos estão brincando, se divertindo. E é exatamente isso que nós precisamos cuidar, para que dentro do nosso relacionamento nós tenhamos esse ambiente. Um ambiente que remeta para um cenário de bastante descontração,
alegria. Esse, portanto, é o primeiro ensinamento que o texto nos aponta. O relacionamento conjugal, ele precisa ser nutrido e alimentado diariamente. Então, construa uma relação que não envelhece. Construa uma relação que passe pelo teste do tempo. Os anos irão passar, os anos irão se acumular, mas nós permaneceremos sempre como dois meninos, brincando um com o outro. Um outro ensinamento que esse texto nos traz é que nós precisamos cultivar um amor que celebra a intimidade conjugal. Veja que o texto diz assim no verso de número 9. O verso 8 diz que Abimeleque viu Isaque acariciando Rebeca. Algumas traduções dizem que Isaque brincava com Rebeca. Mas o verso 9 diz assim, preste muita atenção. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Vejam vocês que esse texto aponta para uma realidade flagrante. Aquela brincadeira era uma brincadeira de muita intimidade, a ponto de Abimeleque dizer: é claro que ela é tua esposa. Nenhum irmão brinca assim. Nenhum amigo brinca assim. Eles estavam cultivando uma brincadeira que deixava claro que havia uma intimidade profunda do ponto de vista conjugal, do ponto de vista sexual. E nós precisamos cultivar isso como casal. A nossa intimidade, ela deve ser divertida. A nossa intimidade, a sexualidade conjugal não deve ser um fardo, não deve ser um compromisso a ser cumprido. Não, deve ser uma brincadeira para que ambos se divirtam, para que ambos desfrutem, para que ambos celebrem e tenham prazer e deem prazer um ao outro. Esse texto está nos mostrando que nós precisamos cultivar isso dentro do nosso casamento. A brincadeira, mais do que uma questão lúdica que vai dar a você um ambiente de sorriso, de descontração e gargalhada, é também um ambiente onde você vai desenvolver uma intimidade conjugal cada vez mais próxima, cada vez mais intensa. Então não perca de vista o que esse texto está nos ensinando. A brincadeira é uma excelente ferramenta para desenvolver a intimidade conjugal. Quem sabe você e o seu cônjuge passam por momentos difíceis. Quem sabe essa relação que um dia foi tão viçosa, cheia de verde, cheia de vida, essa relação hoje é tão árida. Mas eu quero deixar essa palavra com vocês, para que esse texto inspire o coração de vocês. E diante dessa reflexão, eu queria convidar você a orar, para que Deus ajudasse a você e ao seu cônjuge a restaurar essa dimensão da diversão, da alegria, do entretenimento, essa dimensão da intimidade conjugal e sexual, para que a tua casa e o teu lar, para que o teu casamento seja um lugar de prazer, desfrute e deleite. Vamos orar? Pai, eu quero te dar graças por esta palavra. Obrigado por esse texto bíblico que nos aponta para essa verdade, que havia um casal apaixonado, que apesar dos momentos difíceis, não perdiam a oportunidade de brincarem, celebrarem e se divertirem juntos. E é exatamente isso que nós queremos. É exatamente isso que nós ansiamos. Nós queremos desfrutar de uma dimensão assim, que o nosso casamento seja cheio de vida, seja cheio de vigor, seja intenso, seja cheio de alegria, prazer e deleite. Restaura isso no relacionamento conjugal dos meus irmãos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Espero você no próximo devocional para casais. Tchau!